Almas queridas, aproxima-se o instante do nosso estudo bíblico semanal. Na semana passada, encontrava-me em um roteiro imensamente abençoado pelo Rio Grande do Sul. Estivemos em Quaraí, Uruguaiana, Itaqui, São Borja e Alegrete, revendo muitos amigos, irmãos e companheiros, e conquistando novos amigos e novos companheiros. E aqui estamos, pela graça e misericórdia de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, a quem invocamos, evocamos, rogando a Ele as bênçãos, a proteção e a assistência de que todos nós somos necessitados. Nosso estudo de hoje: não devemos temer os homens. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 4 a 12. De conformidade com o modelo adotado, leio e depois comento. Lucas 12, versículos 4 a 12. Não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas
ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Como observamos pelo texto, Jesus está se dirigindo especialmente aos seus discípulos, futuros apóstolos, divulgadores da Boa Nova, e os chama de amigos, porque já conviviam há anos e Jesus os vinha preparando para o ministério e compartilhava de suas vidas de maneira intensa e profunda. Este estudo de agora serve, sem dúvida, para todos nós que conhecemos e amamos Jesus, que conhecemos e amamos o Evangelho, mas se destina especialmente àqueles que estão dispostos a seguir as pegadas do Mestre, na condição de discípulos, e mais tarde ser convidados ao ministério da palavra, da mensagem, divulgar a boa nova. Precisamos perceber que seguir a Jesus é mais, muito mais do que escolhermos uma denominação religiosa e frequentarmos as cerimônias. Para o bom católico, não bastará a simples frequência à missa e a obediência às práticas exteriores. Para o bom adepto das igrejas reformadas, igualmente, não bastará a frequência aos cultos e a obediência a certas práticas exteriores. Assim também para o espírita e os profitentes de outras denominações, não bastará a presença na palestra, a aquisição de um livro ou de outro, a obediência a certos comandos. Seguir o Cristo pede, dentre outras atitudes, adesão sincera ao Evangelho. E adesão sincera ao Evangelho
quanto possível, é para todos os dias, horas, lugares e situações. Jesus sabe das nossas deficiências e nos auxilia e nos perdoa. No entanto, faz-se mistério que nos decidamos por abraçar as responsabilidades que nos cabem. E não se trata de seguir ao companheiro A ou B, este ou aquele dirigente, líder religioso, seja sacerdote, pastor, médium ou qualquer outra condição que ostente. O nosso compromisso é com nosso Senhor e Mestre, Cristo Jesus. São grandes as responsabilidades e devemos nos preparar, porque o fato de entregarmos as nossas vidas ao Senhor, isto não significa que todos os nossos problemas estarão definitivamente e para sempre resolvidos, solucionados. Todo crente de qualquer denominação que condiciona a sua presença, a sua participação, à cessação dos problemas, à cura das suas enfermidades, este crente demonstra imaturidade, inexperiência, demonstra não ter entendido a missão do Senhor, a missão do Evangelho, assemelhando-se àquela criança que somente se encontra feliz quando o papai, a mamãe, a vovó ou o vovô lhe dá o docinho de preferência, ou o colinho, ou seja lá o que for. Grande responsabilidade assumimos toda vez que nos afirmamos cristãos, seguidores do Mestre, seus discípulos. E nesta passagem, mais uma vez, Jesus não deixa dúvida alguma quanto às dificuldades que haveremos de enfrentar. Dentre essas dificuldades, incompreensões, desprezo, abandono, solidão, calúnias, difamações, injúrias, críticas. Os companheiros, em razão de suas fragilidades, talvez não consigam seguir conosco por muito tempo e se cansam e se aborrecem e vão parando à margem da estrada, vão parando a meio do caminho, ao constatarem as lutas imensas que chegam para o candidato sincero ao discipulado. E neste texto, Jesus está dizendo a respeito do medo,
O título é: Não devemos temer os homens. E em verdade, não devemos temer nada ou ninguém na execução dos deveres em relação ao Evangelho, em relação a Jesus. Como referências bibliográficas, eu cito ainda o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26, que lerei em instantes. Mateus, capítulo 10, versículos 28 a 33. Todas estas passagens bíblicas abordando este tema, a coragem da fé, a coragem que se espera do discípulo. E menciono ainda o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia sob o alqueire, especialmente os itens ou números 13 e 14, que traz exatamente o tema coragem da fé. Coragem significando energia moral. Coragem significando força. O discípulo do Mestre necessita desenvolver esta coragem, esta energia, esta força para o enfrentamento dos muitos desafios que lhe cercarão a existência e a vida. Na época do Mestre, ou à época do Mestre, era comum os discípulos serem até assassinados, expulsos de casa, expulsos da família, expulsos da cidade, condenados a um eterno exílio. E a história do cristianismo nos fala dos muitos heróis da fé, dos muitos mártires da fé. Nos primeiros 300 anos da era cristã, mais ou menos 1 milhão de cristãos foram mortos nas arenas, atados em postes, transformados em tochas vivas, devorados pelas feras esfaimadas, famintas, trucidados, mortos por envenenamento, por degola e muitas outras técnicas. Houve um tempo que as autoridades públicas, políticas, até estabeleciam prêmios para aqueles que criavam técnicas de tortura e morte aos cristãos. Eram premiados pela criação de técnicas novas que impusessem aos cristãos tortura e morte. Ainda hoje, em países extremistas, radicais, isto acontece. Nos países comunistas, é proibido o culto cristão de qualquer denominação,
é proibida a venda da Bíblia. Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade, estamos reencarnados no Brasil, que apesar de todas as desigualdades sociais, de todas as injustiças, de todos os problemas econômicos, políticos, culturais, ambientais e outros, nós gozamos de liberdade religiosa. Hoje podemos afirmar a nossa fé e as pessoas são levadas a respeitar a escolha do outro, embora ainda encontremos muita ignorância por parte de alguns, especialmente dos líderes religiosos maliciosos, alguns de má fé, dizendo que só a sua igreja é a verdadeira, que só a sua igreja é que salva. Esquecidos esses líderes das duas primeiras palavras que compõem a oração dominical construída por nosso Senhor Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso. As duas palavras são estas: Pai Nosso, e nosso de todos, sem exceção. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus ama a todos os seus irmãos de humanidade. Que a nossa coragem, portanto, cresça e que possamos dar testemunho do nosso compromisso com Jesus, custe o que custar. Haja o que houver, mantermos fidelidade ao Mestre, honrando os compromissos, abraçando com alegria, com gratidão, as responsabilidades que nos cabem, simplesmente por nos afirmarmos cooperadores do Mestre. No livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico, temos o capítulo 51, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26, que mencionei há pouco. Diz o versículo: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Temos aqui a lei de causa e efeito, proposta também para a vida moral. Receberemos do Evangelho o que oferecermos ao Evangelho. Receberemos da fé o que oferecermos à fé. Receberemos do bem o que oferecermos ao bem. Não nos iludamos. A lei é de justiça, a lei é de causa e efeito. Quem pouco serve ao Senhor, quem pouco serve ao Evangelho, quem pouco ama, este não tem o direito de esperar muito do Senhor, do Evangelho ou do amor, porque comparando o nosso coração
a nossa mente, a nossa vida a este copo, precisamos construir um recipiente espiritual, afetivo, para recolher as bênçãos de mais alto. Se, ao invés deste copo, eu tivesse aqui uma xícara pequena, caberia bem menos água do que cabe neste copo. Se eu tivesse aqui uma bacia, caberia mais água do que cabe neste copo. Precisamos verificar qual o tamanho do nosso sentimento, do nosso intelecto. Precisamos perceber o grau de cultura, o grau do nosso empenho, o tamanho do nosso amor, o tamanho da nossa coragem, o tamanho da nossa perseverança. Porque quanto mais fizermos para o bem, mais receberemos do bem. O que não significa que deveremos esperar a eliminação de todos os problemas, a cura de todas as enfermidades, porque muitas vezes será na dificuldade, será na enfermidade que daremos testemunho da nossa fé. Deus nos ama nas horas fáceis, mas também nos ama nas horas difíceis. E nós devemos amar a Deus, amar o Cristo em todas as horas, sejam fáceis, sejam difíceis. E Emmanuel escreve na página "Não se envergonhar". Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas, congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes,
com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Repetindo, a conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Não nos envergonharemos a partir de agora do Evangelho, se nos envergonhamos até aqui. E se até aqui não nos envergonhamos do Mestre, não será a partir de agora que nos envergonharemos. Sejamos firmes, fortes, corajosos na fé, corajosos na esperança, corajosos no amor, corajosos na entrega, corajosos no sacrifício, corajosos na renúncia, corajosos na paciência, corajosos na doação de nós mesmos, em favor do bem coletivo, porque o Mestre algo espera de nós. Vejo aqui nomes de almas muito queridas, às quais outra vez abraço e agradeço sensibilizado, rogando a Jesus inspirá-las e ampará-las sempre, sempre. Gratidão